Fala pessoal, estou aqui para mais um vídeo do quadro Carteira do Milhão, o quadro onde eu mostro uma carteira de investimentos montada com o racional de um investidor que começou a montar uma carteira bem diversificada e com aportes mensais recorrentes. E nós agora já estamos no nosso episódio número 28, tem aí cerca de 2 anos e meio do quadro Carteira do Milhão. E o episódio de hoje é um episódio especial porque eu vou falar de um ativo que está dentro da nossa carteira aqui, que é o HCTR11, um fundo imobiliário que está passando por maus bocados e eu acho que nunca recebi ao longo de toda a história aqui tantos questionamentos em relação a um fundo imobiliário, na verdade a outros também que estão passando por problemas semelhantes, mas eu vou falar especificamente do HCTR11 justamente por ele estar na nossa carteira. Então, quer saber o que está acontecendo com o HCTR11, se é o momento de vender ele, se é o momento de comprar mais, por que caiu tanto e também quer saber qual o aporte desse mês, que, diga-se de passagem, vai ser em fundos imobiliários, no setor imobiliário, para ser mais específico, que eu já vou te contar tudo isso. Antes eu já vou deixar o convite para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para receber os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. Isso é muito importante para que você siga a par aqui, não só sobre a carteira do canal, como a par de todos os outros vídeos sobre finanças, sobre investimentos. E também, claro, já aproveitando que está tudo perto aí, deixa o like nesse vídeo, isso nos ajuda bastante. Dentre outras coisas, a seguir trazendo conteúdo de qualidade e graça para te entregar aqui no YouTube. Bom, vou começar então pelo tema principal, mais polêmico do vídeo de hoje, que é justamente o HCTR11. O que está acontecendo com ele? Antes eu vou abrir aqui já de cara no fis.com.br, a página onde a gente tem os detalhes do HCTR11, e aqui a gente vê, por exemplo, quanto caiu o HCTR11, né? Ele estava sendo negociado lá a mais de R$100, né? Mas vamos pegar aqui ao longo desse ano, no começo do ano, por volta dos R$90, e aí ele caiu muito, principalmente depois de fevereiro, com alguns rumores e algumas notícias que foram se confirmando, né? Foram virando fatos, né, deixando de ser rumor para se confirmar. Algumas delas ainda seguem sendo rumor, mas tudo isso, toda essa crise de crédito, já que esse fundo imobiliário trabalha justamente com isso, né, ele investe em crédito, eu já vou te explicar isso com mais detalhes, mas isso tudo fez com que o fundo, que olha só, máxima de 52 semanas aqui, R$120, mínima 52, agora a cota está sendo negociada a R$56,56, isso porque no último pregão subiu aqui 7,73%, aproximadamente, acho que até foi um pouquinho mais do que isso, talvez a cotação não esteja atualizada aqui, salvo engano está uns 58. Mas a valorização ou a desvalorização nos últimos 12 meses ultrapassando aqui os 50%. Então vamos entender o que está acontecendo com o HCTR11. Se você tem, assim como eu aqui no canal, ele na carteira, é imprescindível que você colete o máximo de informações possível para não precisar vender no desespero ou comprar no momento ruim, etc. Você precisa tomar as suas decisões com base em informações, não com base no emocional de vi a cota caindo, vou vender, ou tá caindo muito, vou comprar porque tá barato. Enfim, vamos entender se ele tá barato ou não, se é hora de vender, se é hora de comprar. Sempre lembrando que o que eu trago aqui é informação, não recomendação para você fazer X ou Y. Na verdade, eu estou trazendo de maneira bem resumida as informações. Vou eu tomar uma decisão aqui, talvez investir, talvez não, talvez segurar, talvez vender, mas você toma a sua com base também nas informações, que fique bem claro. Bom, para começo de conversa, algo que eu sempre falo aqui. Nunca se deve escolher um fundo imobiliário porque ele está pagando um dividendo alto, por exemplo, porque ele tem um dividend yield maior do que a média do mercado, etc. Você até pode fazer isso, né? Mas você precisa entender os riscos envolvidos. Por exemplo, o HCTR11 está na carteira com o intuito de gerar um dividendo maior do que a média, sim, mas a gente sempre sabe, né? Busca as informações sobre os ativos que investe e sempre soube que ele é um fundo high yield, ele tem essas características e, como todo fundo high yield, ele tem um risco maior embutido. Outro detalhe é que ele é um fundo de papéis, mais especificamente um fundo voltado para certificado de recebíveis imobiliários. Isso significa que, diferente de um fundo imobiliário, que é um fundo de tijolo, por exemplo, que investe em imóveis físicos, ele possui, o patrimônio dele é formado por imóveis físicos,
Qual é o pior cenário que pode ocorrer, né? O imóvel pode até desvalorizar, ele pode ficar sem alugar, etc. Mas tem um imóvel ali. Ele vale alguma coisa. No pior cenário, dá para vender esse imóvel. Quando a gente está falando de fundos que investem em papéis, não tem o ativo real ali, né? Não tem o imóvel físico, por exemplo. Isso significa que o risco de um fundo de papel é o CRI não ser pago, não conseguir executar as garantias, porque toda a operação assim tem garantias, né? Então vamos supor que o devedor acabou quebrando e não vai conseguir pagar de fato, não vai conseguir honrar, não tem como executar essas garantias, enfim, o que acontece? Aquele valor lá que fazia parte do patrimônio do fundo simplesmente deixa de existir, né? O fundo diminui o patrimônio líquido dele porque uma parte desse patrimônio deixou de existir. Não vai mais receber aquele dinheiro, não existe mais, aquele título já não vale mais nada. Diferente dos imóveis, como eu falei anteriormente, que tem aquele imóvel físico. E é claro que um fundo imobiliário, principalmente do tamanho do HCTR, é bem diversificado. Tem vários CRIs diferentes dentro do portfólio dele, a gente consegue ver isso em detalhes no próprio relatório gerencial do fundo. E falando nele, eu resolvi abrir ele aqui rapidamente. Isso aqui você pode verificar no próprio site onde eu mostrei ali, no fi.com.br. Tem o relatório ali para baixar, inclusive. É bem bacana, inclusive, esse site, porque você tem vários dados. Não estou recebendo nada deles para falar aqui, mas é um dos melhores sites. Gosto de outros sites também para buscar dados, mas esse em específico me atendeu bem aqui para esse propósito, isso que eu queria mostrar para você. Então a gente tem aqui por tipo de ativo, né, a carteira do HCTR11, CRI, fundos imobiliários, caixa. Notem que CRI representa aqui 76% da carteira, né? Então depois a gente tem todas aqui as camadas de diversificação, por indexador, etc., né, por regiões do país, enfim. Tem todos os detalhes e aqui a gente tem a carteira, né, de CRIs do HCTR11. Então a gente vê aqui que alguns CRIs representam percentuais maiores, outros representam percentuais menores, mas é bem diluída, né? E para não perder muito tempo aqui, você pode consultar também, eu selecionei essa matéria aqui, que está na Infomoney, inclusive, que fala aqui, por exemplo, da perda, né? O capital em risco dos fundos imobiliários, incluindo aqui o HCTR11, por conta de inadimplência dos CRIs, né? Alguns desses CRIs, por exemplo, são Gramado Parques, que eu vou já comentar com você aqui o que aconteceu. E aqui ao longo da matéria fala que, de acordo com o levantamento do Clube do FI, o HCTR11 em específico tem aqui 24,20% do patrimônio exposto a esses títulos. Isso significa que, por exemplo, na pior hipótese, né, todos esses fundos dão calote, eles não pagam. Quanto que baixa do patrimônio líquido do HCTR11? Se a gente for pegar aqui no próprio site que eu estava olhando antes aqui, no fis.com.br, a gente tem aqui que o valor patrimonial por cota é de R$ 119,58. Se nós aplicássemos aqui, por exemplo, esses 24% do patrimônio líquido, né, como desconto, mais alguns outros títulos que já tiveram ali problemas dentro do fundo, e mais aquele desconto de fundos de papel do momento, dada a crise de crédito que o país como um todo vive, eles estão negociando lá por volta de 0,9% do PL em média, né, aquele P sobre VP, nós chegaríamos aqui a aproximadamente 40% de desconto sobre o valor patrimonial, né, analisando aqui um cenário um pouco mais catastrófico para o HCTR11, somente com aquilo que a gente já tem de informação, sem contar com os outros riscos inerentes, né, a um fundo de CRI, por exemplo, né, que seriam, por exemplo, riscos até o momento ocultos, por assim dizer. Então, bom, vamos ver com quanto que o HCTR11 está de desconto hoje, né? Nós vamos olhar aqui, por exemplo, de acordo com o preço da cota atual, o P sobre VP dele está em 0,46, ou seja, está exagerado aqui se a gente for olhar somente sobre esse aspecto. Caiu bastante. O preço justo dele aqui, de acordo com essa lógica, seria mais alto do que o preço atual, mas é muito subjetivo a gente falar disso, principalmente nesse momento, dado todo esse contexto. E é por isso que eu resolvi adotar uma postura neutra nesse momento. Nem de vender, porque eu acho que o mercado deu sim uma exagerada de acordo com as informações que nós fomos tendo,
e nem de comprar, porque nesse momento eu prefiro aportar nos outros fundos imobiliários, onde eu tenho um pouco mais de clareza sobre o momento, do que seguir aportando no HCTR11, mas ele vai permanecer em carteira. Eu vou seguir exposto ao risco do HCTR11 pelo contexto, inclusive aguardando mais informações, como por exemplo, no último dia nós tivemos aqui uma informação da Gramado Parques que antes tinha aqui uma decisão favorável ao não pagamento do CRI e essa decisão acabou caindo. Isso, dentre outras coisas, ajudou a cota inclusive a se recuperar no último pregão. Então são muitas coisas, é muita volatilidade, tem que ter calma, frieza nesse momento para poder decidir. Se você não quer correr um risco, né, não é do seu perfil correr um risco assim, você tem o HCTR11, pode pensar sim, de repente, em vender, seguir investindo em outros fundos imobiliários. Essa decisão precisa ser tomada com muita calma. Agora, se você gosta de risco, acha que está valendo a pena correr o risco justamente porque o mercado deu essa exagerada na queda da cota, também é com você. Eu, como eu falei, prefiro adotar essa postura neutra. Aliás, eu tenho na minha carteira pessoal também o HCTR11, é exatamente o que eu fiz, estou fazendo aqui na carteira do canal também. Bom, dito isso, vamos lá para o aporte do mês aqui rapidamente para não deixar esse vídeo muito longo. Eu tenho aqui R$ 3.620 somando o que eu naturalmente aporto aqui mensalmente, mais os dividendos, né? Sempre essa soma. Eu resolvi que esse mês eu vou aportar, dado o cenário no setor imobiliário. Se a gente for pegar, por exemplo, o IFIX, o principal índice de fundos imobiliários da nossa bolsa brasileira, ele está nas mínimas dos últimos 12 meses. Caiu aí cerca de 4% nos últimos 90 dias, né? Ele vem em queda esse ano. Selic muito alta, por um lado, né? Tem pressionado os fundos imobiliários para baixo por conta da competição com a renda fixa também. E eu não vejo essa Selic seguindo por muito tempo alta desse jeito. Uma hora ela vai baixar, o desconto que a gente tem nos fundos imobiliários hoje tende a diminuir, né? Eles tendem a se valorizar se a Selic começar a baixar de fato. Então eu estou vendo um cenário positivo para os fundos imobiliários. A gente tem essa questão da crise dos fundos de papel, etc. Puxa automaticamente outros setores para baixo também, setores que não deveriam estar sofrendo, por exemplo. Se a gente for comparar cenário global, né, cenário macro, os fundos imobiliários, ou melhor, os REITs, né, internacionais, aqueles ativos ou empresas que investem majoritariamente em imóveis com o intuito de gerar renda também, lá nos Estados Unidos, esse mercado também caiu aproximadamente, né, se a gente pegar pelo menos os principais ETFs ali, né, de REITs, eles vêm caindo aí, por exemplo, no último mês caíram cerca de 3% também. Então o aporte ele vai se resumir em fundos imobiliários aqui no Brasil, isolando o HCTR, que ele entrou em quarentena aqui na carteira, né? A gente vai aguardar o que vai acontecer daqui para frente. Então eu tenho 22 cotas do Vino 11 para comprar, vou comprar também 16 cotas do BCFF 11, 9 cotas do VISC 11, uma cota do VNQ, que é o principal ETF de REITs lá americanos, né? E depois o VNQI também, que pega REITs que não são americanos, por exemplo, né? Então a gente tem aqui uma diversificação global com VNQ e VNQI. Uma cota de VNQ, 2 cotas de VNQI para investir aqui em real e em dólar no setor imobiliário nesse mês. Então o aporte vai todo direcionado para isso. Eu vou fazer o aporte aqui agora. Concluídas as compras aqui, então dá para ver aqui os valores de cada um, as cotas exatamente conforme eu falei. A nossa carteira ficou distribuída exatamente dessa forma, depois dos aportes, olhando aqui pelo sistema de alocação inteligente. Nada muito mais do que isso para falar. Se você tem olhado também com bons olhos para o setor imobiliário, deixa aqui nos comentários se você está enxergando oportunidades em algum segmento em específico. O que você tem achado dessa crise de crédito que tem atingido também os fundos imobiliários de papel, se você tem investido ou não, se você tem HCTR na carteira, ou DEVA 11, ou outro fundo imobiliário que tem sofrido da mesma forma por conta dessa questão, e o que você está esperando para os próximos meses em relação a isso. Sempre é bom ouvir a sua opinião, deixa ela aqui nos comentários. Se ficou com alguma dúvida também em relação ao vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários, eu sempre faço questão de responder, faço o máximo esforço possível para isso. Sem mais, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá.